Tem que aceitar. Isso. Então, essa daqui vai ser a nossa mais uma sessão da mentoria Estudante Ninja. Estamos aqui com a Mariana, onde nós vamos buscar ajudá-la, né, a melhorar e a buscar uma maior performance nos estudos. E aí, Mariana, Uhum. o que é que você manda pra gente? Então, a minha maior dificuldade, uma das maiores, é a questão de tempo. Porque eu tenho pouco tempo, como eu já tinha te falado ontem, né? Eu sou residente de enfermagem, então estou no segundo ano já, né? Graças a Deus vou terminar. Eu sou residente do INCA, então é uma loucura aqui no Rio de Janeiro, escola do câncer de referência no país, né? Uhum. Eu tenho duas filhas pequenas, tipo, é o deslocamento, Então, distância, enfim. então, você é Então, enfermeira, sou enfermeira, sou residente agora. e você trabalha no INCA, foi isso? Isso, sou residente no INCA, estou no segundo ano. Vou começar o R2 agora em março. São quantos anos de residência? 2. São dois? Estou no Então, você segundo está no agora. último ano. Isso. Entendi. Termino em março, fevereiro. Fevereiro, A termino em fevereiro. residência em quê? Em enfermagem oncológica. Ah, óbvio, né? Eu pergunto o INCA, né? Enfermagem oncológica. Então você é enfermeira, está no último ano da residência e é mãe de duas crianças. Duas filhas pequenas, Uma de Filhas, 7, uma de 3. Meninas. 23. Olha para você ver, está estudando para o Enem. Enquanto, Isso. enquanto outras pessoas aí vivem só para estudar e ainda reclamam de tempo, hein? Pois é, quando eu terminei a faculdade, terminei com a menor pequena, fui fazer residência, ela pequena, não tinha com quem deixar, nada, longe da família, e passei em 5 residências. Baita motivação, baita motivação, hein? Então, o É, seu maior dilema hoje é tempo, né? Então, é tempo, isso, tempo para estudo. isso. E eu penso, assim, em focar mais, não sei se é o certo, mas que eu tenho mais dificuldade, que é a questão de matemática, física, química eu até sou bem, mas eu quero dar uma melhorada. Então, eu preciso subir muito minha nota em física, matemática. E redação também é boa, mas eu quero chegar ao muito bom, acima de 90, né? Meu último Enem tem muito tempo. Então, tipo, minha nota do Enem da redação foi acho que 8 e pouco, né? 80 e pouco. Enfim, para medicina 800. não é suficiente, Aham. Então, é física, Então, matemática, e química, química e que redação. isso. Mas, por exemplo, a química eu ainda sou melhor do que a matemática e física, entendeu? Tá. Então, E quanto redação é tempo? questão só de subir a nota mesmo, né? Uhum. Quanto tempo, assim, por dia você tem para estudar, mais ou menos? Então, eu acordo muito cedo, tipo 4 horas da manhã, para poder estudar alguma coisa, fazer algumas questões, sair de casa antes das 6. E volto para casa de noite. Uhum. Tem todos os afazeres de casa, que eu sou mãe, sou esposa, enfim. Quando eu consigo Ah, colocar a criança em casa, eu tenho os trabalhos da residência. Quando eu não tenho, eu estudo. imagina, hein? Eu quase não durmo. É isso que eu ia falar. Não, Então, às vezes é 3 horas por dia, 4 no máximo. aham. Como você tem essas matérias, física, matemática, química e redação, para estudar, e você tem nesse período aí, então você faz muito o estudo baseado em questão, né? Como você falou, para fazer questões antes. Hoje eu até liberei um vídeo no YouTube, onde eu fiz uma mentoria com o Ícaro, e Uhum. onde a gente até comentou sobre estudo baseado em questão também. Depois eu vou te mandar o vídeo. Esse aqui vai Aham. no YouTube também, vou deixar aqui na descrição para você dar uma olhada. Tá bom. Mas basicamente, como você tem essas matérias física, matemática, química e redação, são todas as matérias que têm o que a gente chama de alto peso na prova do Enem, né? Sim. São matérias que quando você acerta e tem uma boa pontuação, que acerta ali uma boa quantidade de questões, sua nota sobe muito, né? Aham. Porque a maioria das pessoas tem dificuldade em física, química, química e matemática. Então, Uhum. a maioria das pessoas tem dificuldade. Quando você acerta as questões através da teoria de resposta ao item, né, sua nota sobe. Então, Uhum. basicamente, hoje você precisa fazer uma organização de estudos baseada, organização
de estudos, que foi uma coisa que eu aprendi muito com um cara chamado Gilberto Augusto, que significa o PRD. O que é o PRD? É quando você vai organizar, você vai fazer lá seu estudo baseado em metas, né? Você vai ter lá, Uhum. peraí, você vai ter lá, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo para estudar. Aqui você vai colocando metas diárias, né? 3 metas aqui por dia para cumprir. O que que são essas metas? As metas são basicamente disciplinas de estudar. Aham. Não sei se você tem acesso ao nosso raio-x Enem, mas o que que funciona? Tem. Você tem? Lá você Uhum. tem matérias grandes, química. Dentro de química, você tem lá a química orgânica. Dentro de química orgânica, você tem funções orgânicas. E dentro de funções orgânicas, você tem hidrocarboneto. Você vai pegar esse miolinho aqui, ó, onde a gente chama de subtópico, e colocar ele como meta de estudo. Aham. Entende? Então, você vai pegar Tem. esse miolinho e estudar. Eu não quero que você coloque aqui como meta fazer questões de química orgânica apenas. Porque química Uhum. orgânica é muito grande. Vai chegar um momento que você vai se perder. Não quero que você coloque aqui, sei lá, biologia. Não é. Tem gente que monta cronograma assim, né? Segunda-feira eu vou estudar de 2 às 4 biologia. De 4 às 5 eu vou estudar matemática. Mas e aí? O que que você vai estudar dentro de cada matéria? Aí a pessoa chega segunda-feira, 2 horas, que é o horário dela estudar, ela vê lá biologia. Aí ela vai procurar o que que ela tem que estudar para biologia. Ela perde tempo. E tempo é uma coisa que você não Aham. pode perder, né? Não tenho. E não tem, não pode perder. Então, essas metas aqui, ó, elas devem ser muito bem selecionadas, né? Aham. Elas devem ser obedecidas através desse miolinho aqui que eu mostrei para você. Beleza. Então, a gente fala muito do PRD. O que que significa o PRD? O P aqui significa peso. O R significa recorrência. E o D significa dificuldade. Então, basicamente, essas metas que você vai colocar lá no seu cronograma e colar ele na parede do seu quarto, elas Aham. devem ser das matérias que têm maior peso, maior recorrência e que você tem maior dificuldade. Então, é Aham. justamente o que você falou, você estava totalmente certo. Você deve sim priorizar aquelas matérias que você tem mais dificuldade, mas que, Aham. ao mesmo tempo, elas tenham maior peso na prova do Enem, elas tenham maior recorrência e tenham maior dificuldade. Muita gente Aham. vai lá e abre lá os termos de adesão da prova do Enem, da faculdade que ele quer, e vê o seguinte lá. Ele vê lá peso 1 para tudo. Não sei se é o caso da que você pretende. Que, por exemplo, em Minas, a UFMG tem peso 1 para tudo. Aí ele fala, cara, como todas têm o mesmo peso, como que eu vou fazer isso? Qual faculdade que você pretende entrar? Aqui no Rio, só uma que é assim, peso igual para tudo. Que é a Unirio, que é a que eu não quero. Hum, Quero é a UF, que é aqui mais perto da minha casa, que é em Niterói, né? Que é peso 2 para redação, matemática, a área de biologia e química, né? é, O resto é peso 1. E hum. o UFRJ, que a UFRJ é peso 1, redação é peso 4 e as outras são peso 3. Olha, tá vendo? Então, Então você tem que selecionar. E muitas dessas é, eles colocam, sei lá, humanas, peso 3 também. é. A gente faz isso. Mas a UFRJ da UF não, humanas é peso 1. Mas assim, a gente vai considerar, além aqui, é claro que você tem que considerar os termos de adesão da faculdade. Mas dentro da Aham, prova do Enem, o próprio TRI tem pesos que eles favorecem. O que que aham, ele favorece? Redação, porque redação não entra na teoria de resposta ao item. Mas a redação tem um grande impacto, um grande peso na sua nota final do Enem, né? Porque é uma das matérias aham, mais fáceis.
de você tirar mais de 900. Aham. Depois, matemática, porque se você acerta, sei lá, 36 questões de matemática e obedecendo bem o TRI, você consegue uns 780, 840 pontos, né? Se eu acertar todas, por exemplo, todas ou a maioria, as fáceis. Eu já vi vários vídeos falando sobre isso. Aí diz que normalmente a minha nota vai aumentar do que se eu Aumenta. acertasse difícil e fácil. Ainda É. não consegui entender essa Ah, questão do TRI. tá. Eu vou só terminar aqui que eu te explico o TRI também. Uhum. Aqui tem redação, matemática e depois vem natureza. Que natureza, se você acerta aí, sei lá, 36 questões também, você consegue, sei lá, uns 740 pontos, considerando o TRI favorável para você. Aham. Enfim, depois eu vou te explicar também como funciona o TRI. Agora, vamos supor, beleza, essas daqui são os 3 pilares para você subir sua nota. Você tem que focar Aham. nisso daqui. Aí, Aham. por quê? Se você vai lá em humanas e humanas você acerta 36 questões, você vai lá e tira 700 pontos. Você vai lá em linguagens, que o pessoal às vezes foca muito, e tira 40 pontos, acerta 40 questões de linguagem, você fica com 720. Agora, se você acerta 40 em matemática, é É, 880, é notão, entendeu? Considerando o TRI é verdade. favorável. Então, o que você tem que focar? Primeiro, as matérias têm mais peso, então você vai dar muita importância para redação, matemática, natureza. Se você tem muita dificuldade em redação, faz uma redação todo dia, com correção. Então, Uhum. procura aprimorar nesse sentido. Quais são as matérias que têm mais recorrência? Eu nem preciso te falar, né? É imersão 80-20 pura aqui, né? Você vai focar nos Aham. 20% de conteúdo que corresponde a 80% do resultado, as matérias mais recorrentes que mais caem. E isso daqui, as matérias aqui que você tem mais dificuldade, é muito pessoal seu. Então, eu não posso montar um cronograma de estudo para você, assim, sem nem te conhecer. Muita gente vê Aham. na internet cronograma gratuito ou até pagos e compram cronograma. Só que, cara, como que o cara como que o cara vai falar estuda isso, isso e isso, sendo que ele nem te conhece, É entendeu? verdade. Faz sentido. Se você tiver, inclusive, pode colocar fogo aí no Eu cronograma. não tenho, não. Ah, não faz isso não. Faz isso não. Então, beleza. Então, aqui, como você tem aí pouco tempo, a gente já faz, nós já vamos montar, você vai montar o seu cronograma, né? Fazendo aí os dias que você tem disponível para estudar, os horários que você tem disponível para estudar e colocar no mínimo 3 metas diárias para serem cumpridas. Onde aqui Aham. onde para estudar você vai obedecer lá nosso estudo em ciclo, né? Você chegou a ver a aula do MedMapa, da imersão? Tem, vi. Então, basicamente, você vai lá, seu tempo de foco, seu tempo de descanso, seu tempo de revisão. Vai fazer isso. Só cuidado com seu tempo de descanso aqui. Como você falou que você Aham. acorda 4 horas da manhã, se você for fazer um tempinho de descanso de madrugada, é perigoso você cochilar e já era tudo. Então tem que ter um pouco de É cuidado com verdade. isso aí. Mas isso aqui eu já vou passar rápido, porque eu creio que o método de estudo você já tem mais fixado, você já está fazendo estudo baseado em questões, então eu acredito que isso já esteja ok para você. Se não tiver, você pode falar que a gente retoma também. E Não, daí, tô tranquilo. tá? E daí, como que funciona a TRI, né? A TRI, que é a teoria de resposta ao item. Eu não vou dar aqui nenhuma explicação extremamente ao pé da letra de como foi criado o TRI, dos fundamentos do TRI, fala como que ele funciona. E o funcionamento da TRI, ela se baseia em uma só palavra, que é coerência. Coerência. Você não pode ser Uhum. uma pessoa incoerente na prova do Enem. Então, ele, Aham. ele pune quem é incoerente. E quem é muito coerente, ele favorece.
Inclusive, a gente tem aula sobre TRI lá na imersão, depois você dá uma olhada também. Tá bom. Mas o que é ser coerente? Vamos supor, a gente tem aqui 40 questões na prova. Dessas 40, 25 são fáceis, 5 são médias e 25, 30, na verdade tem que mudar aqui. 10 são médias, 35, e 5 são difíceis na prova. Aí, beleza. Você está fazendo aqui as questões, bonitinho, para o Enem. Dessas 25 aqui, dessas 25 fáceis, das 25 fáceis, você acerta 10 de 25. Das médias, você acerta 3 de 10. E das difíceis, você acerta 4 de 5. Essa prova aqui, ela está coerente? Aqui, fáceis, médias e difíceis. Normalmente as pessoas acertam mais as fáceis, né? E as difíceis elas chutam, né? Pensa-se assim, né? Exatamente. Mas aí você concorda comigo que está incoerente essa prova? É, Porque como que a pessoa acerta 4 questões difíceis de 5 e erra é, 15 das fáceis? Ela chutou é, isso aqui e acertou. Então, o que o é. Enem faz com a prova desse cara? Diminui. Isso que é o TRI. Agora, se ele acerta aqui 20 de 25, 7 de 10 e 1 de 5, a nota desse cara sobe, porque ele foi coerente na prova. Aí, o Aham. que acontece na prova do Enem? Questão dificilona lá de matemática. Aí o cara é super nerd. Ah, essa questão difícil aqui eu faço questão de acertar. Fica lá 10 Aham. minutos na questão, até acertar a questão difícil. Acerta a questão difícil, no outro dia lá do cursinho vai corrigir a prova e abre a boca para falar: ah, eu acertei essa, era super difícil e eu acertei. Só que aí você, como estudante inteligente, você viu aquela questão muito difícil e simplesmente pulou ela. Pulou. Ah, é difícil, Aham. vou errar. E focou nas fáceis. Aí, enquanto o doidão lá tá tirando onda, que ele acertou um monte de difícil, você fica triste porque você acertou poucas difíceis, sendo que, na verdade, sua nota vai ser maior porque você deu mais tempo para acertar as questões fáceis. Esse cara aqui, É. ó, ele pode ter acertado, ele pode ter feito as 4 questões certinho, com cálculo, tudo bonitinho, e acertou 4 de 5. Mas como ele não foi coerente aqui, talvez por falta de tempo, a nota dele cai. É assim que funciona no TRI, é coerência. Então, sempre na prova Aham. do Enem, né, você vai ver, você vai bater o olho e ver lá. A questão é fácil. Como que é uma questão fácil? É soma básica, multiplicação básica, uma fração que você vai resolver, é um raciocínio lógico muito fácil. É uma questão fácil. Na verdade, o que manda na prova do Enem nem é os conteúdos. Ele não fala, não, toda questão de fração é fácil. Não é isso. Você sabia que o Enem ele é aplicado antes de acontecer, né? Você sabia disso? Aham. É. O governo pega uma prova ali com as questões do Enem, vai em alguma escola pública e aplica essa prova em várias escolas públicas. Né? O pessoal não sabe o que é o Enem. Mas aí, dessas questões, ele sabe que daquele espaço amostral de alunos ali, que ele aplicou aquela prova, muitas pessoas acertaram a questão um e poucas pessoas acertaram a questão 10. Então, a questão um ela tem um peso maior porque ela foi considerada uma questão fácil. A questão 10 Aham. poucas pessoas acertaram, ela vai ter pouco peso porque ela é considerada uma questão difícil. Então, o Enem Aham. é mais ou menos assim que funciona lá o processo de correção. Mas é isso que é o TRI. Né? O TRI é uma prova de coerência muito simples, onde você tem que focar a maior parte do seu tempo na prova, naquelas questões mais fáceis de fato. Então, tirinha, card, coisas do tipo assim, já são meio que
padrões de questões fáceis, que você bate o olho e resolve, Aham. né? Você tem mais alguma dúvida? Não, não tenho não, só consegui realmente organizar esse cronograma, a organização de estudo. Eu já tinha pensado mesmo não ficar só em resolução de questões, né, de pegar aquelas que eu errei, eu fiquei com dúvida e buscar como é que é feito e tal a resolução e estudar em cima daquilo Isso daí que é o e estudo sair fazendo. baseado em questão. Oi, não entendi. É isso daí que é o estudo baseado em questão, inclusive. É você ver Uhum. aquilo ali que você errou, ir atrás e resolver. Então Aham, você vai aprendendo com seus próprios erros. aham, entendi. Ah, eu vou botar em prática agora. Agora eu vou ter em prática. Mas te ajudou de certa forma? Trouxe mais Poxa, me clareza? ajudou bastante. Assim, pelo menos eu pude ver que eu estava no caminho já, né? De repente, Exato. Foi uma confirmação que você estava no caminho certo. Oi? Travou. tipo, aqui no Rio, peraí, aqui no Rio, menos de 830, assim, 820, tu não entra. Porque eu sou ampla concorrência, eu não sou cota. Não tem cota de nada. Mesmo não tendo condições financeiras, eu não estudei em colégio público, eu estudei em colégio particular com bolsa a vida inteira. Eu Mas isso não também. Todo mundo acha que eu passei por cota de negro, mas não foi. Foi ampla concorrência também. e é violento. É É, violento. Então, é correr é atrás, surreal. já que o jogo é assim, vamos jogar. É, Da nota 830, vamos tirar 850 e já era, entendeu? verdade. E no seu caso é até bom, porque você tem uma faculdade para focar ali, entendeu? Você Ah, foca. Aí você foca naquela ali, você já conhece geralmente quanto que a pessoa precisa para passar, igual você está falando. Não fica tão vago o seu estudo. Aí geralmente você sabe é, que para 830 você vai ter que buscar uma média de acerto aí de mais ou menos 40 em cada. aham, Então, no seu simulado, se você está tirando 32, você sabe que está ruim. Porque tem gente que aham, vai estudar e fala, pô, mas 32 é bom ou ruim para onde eu vou? Não sabe. Você sabe que você vai precisar de mais de 40 em matemática. Você sabe que você vai precisar de mais de 38 em natureza. Sabe que você precisa é. de mais de 40 em linguagens. Mas sua média vai estar aqui, ó, mais de 38. Você não pode aceitar tirar menos que 38 questões. Tipo, acho que eu tenho feito as provas passadas, né? E tem Uhum. batido próximo, não tem como bater próximo, tem que passar disso aí. Não, Tem que se a passar, não média tem como ficar 38, 39. Não, tem que passar de 40, não tem é jeito. 38 no Enem, né? Então, Aham, no simulado, você tem que buscar pelo menos aí uma gordurinha para você queimar de 40 aham, questões em simulados. Cara, se é, você fizer aí 5 simulados próximo ao Enem, nossa, não deu nem para entender isso aqui. 5 simulados próximo ao Enem. E você tá lá, puf, 40, 42, 40, 42. Ah, fechei matemática, 45, né? Vai, vamos supor. Aí você vai chegar no Enem você tem ansiedade, você tem assim é, uma falta de tempo, aí você permite sair de 40 para 35, por exemplo. Ah, mas você está com TRI bom, não prejudica tanto sua nota final. Você tenta lá um 36, 38. Aí na prova do Enem, você busca isso daqui, ó. Quanto mais você estiver tirando isso aqui no simulado, você tende a buscar um 38 na prova do Enem. Buscando assim, você está é, tranquila na prova, você está confiante, coisa do tipo. Mas para simulado, você tem que ter uma gordurinha aí de 2 a 3 questões para o Enem de fato. Então, se você precisa de aham, 38 no Enem, você busca aí 40, 41. é. É isso. Questão de tranquilidade na prova, eu nem me preocupo, porque eu sou uma pessoa super tranquila para fazer as provas. Ótimo. Você tá doido. Eu também era muito tranquilo. Eu Pô, era muito tranquilo porque eu fazia o 80-20, que eu tanto falo. Porque de tanto aham, fazer o 80-20, eu sabia que na prova ia cair tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu já sabia que ia estar na prova. E eu já sabia que tinha aham. estudado. Não, tô tranquilo. Eu só preciso continuar mais tranquilo para quando eu chegar lá na hora, eu ver, bater o olho, eu só conseguir fazer. Porque senão eu fico tão nervoso que nem consigo fazer. Mas foi isso. Ah, E foi muito daí? bom.
Ah, que Perfeito. isso, fico feliz. E daí, Mariana, eu sempre tô lá no direct, você tem meu número também no WhatsApp Aham. para manter aí as dúvidas, coisas do tipo, e tamo junto. É só o começo. Agora é alinhar, colocar os pontos nos is e buscar a sua aprovação. Ah, obrigada. Tamo junto, viu?